Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Estamos começando o programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com profundidade e com espírito de reflexão. O propósito é conhecer e interpretar corretamente a Bíblia, mas mais do que apenas interpretar, é saber viver a vontade do nosso Pai Celestial. Você pode acompanhar os nossos convidados, informações, curiosidades e os temas acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Mateus 28, versículo 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por outro lado, Deuteronômio 6,4 apela para a unicidade de Deus. Quem é a Trindade? Podemos conhecer a Trindade? Qual a importância disso para a nossa vida? Está começando o programa Teólogos. No programa desta semana, trataremos do assunto da Trindade. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui aparece a menção do conceito da Trindade. Deuteronômio 6,4 complementa a ideia falando da unicidade. Esse é um tema muito importante, um tema necessário que diz respeito à nossa própria salvação. Para nos ajudarem na compreensão, na análise desse assunto, desse texto, temos aqui dois convidados especiais. Nós temos o professor, pastor, doutor João Antônio Rodrigues Alves. Você trabalha em qual instituição você trabalha? FAMA. O que é a FAMA? FAMA é a Faculdade Adventista da Amazônia. Fica ali na região metropolitana de Belém e temos ali um seminário teológico. Muito bem. O pastor João Antônio tem um doutorado em teologia na área de teologia sistemática. Muito obrigado por você estar conosco, tirando esse tempo para nos ajudar a entender esse assunto. Mas o nosso outro convidado é o professor doutor Agenilton Correa. Você também trabalha na FAMA? Sim, trabalho na FAMA. E que classes você leciona lá na Faculdade de Teologia? Atualmente eu leciono classes na área de teologia sistemática, história do cristianismo, filosofia e sociologia. Muito bem. Como vocês percebem, nós temos aqui conosco duas pessoas especialistas no assunto e vai ficar bem mais fácil compreendermos este tema. João Antônio, toda vez que nós falamos em Deus, nós enfatizamos dois aspectos importantes. Primeiro, que Ele existe. Exato. E segundo, que Ele se revela. Exatamente. Como é que nós podemos conhecer Deus? Essa é uma questão que precisa ficar muito clara na mente de todos. Porque não existiria este programa aqui se Deus não existisse. Não estaríamos aqui, não faria sentido. Exato. E também não faria sentido Deus existir e ficar por aí perdido, escondido pelo universo. Então ele precisa se revelar. Então, quando nós tratamos desses assuntos relacionados com Deus, com a deidade, falamos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós precisamos ter isso aqui bastante claro na nossa mente, e isso me leva ao Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Sim. Ali no capítulo 16, Jesus está interrogando os seus discípulos acerca dele mesmo. O que andam dizendo por aí acerca da minha pessoa? Uhum. E finalmente, Jesus estreita mais a pergunta e diz: e vocês, o que é que vocês dizem a meu respeito? E então Pedro dá uma resposta. No verso 16 ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uhum. E então no verso 17, Jesus se manifesta, é a reação de Jesus a esta resposta de Pedro. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então observe que nesta reação de Jesus, ele diz o seguinte:
O verdadeiro conhecimento a meu respeito, para você chegar a este conhecimento, a dar esta resposta de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, você precisou de uma revelação especial de Deus. Você não chegaria a esta conclusão se isso não fosse revelado pelo Pai. As outras respostas que os homens dão, de que Jesus é um dos profetas, de que Jesus ele é um sábio, de que Jesus é um filósofo, de Jesus é um iluminado, são respostas humanas. A resposta verdadeira só chega pela revelação. E não nasceu em você. Não nasceu. Não nasceu de Pedro e não nasce de qualquer outro ser humano. Isto vem de Deus. Então, aí nós vemos assim, a importância da revelação que Deus faz ao ser humano para que se chegue a algum conhecimento deste próprio Deus. Bom, Genilton, e quando falamos em revelação, o que nós queremos dizer? De que modo Deus se revela? Dentro da teologia sistemática, basicamente, ela aponta a revelação de Deus de três formas. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, Romanos 1, 20. a revelação que é a manifestação do autoconhecimento de Deus ao próprio ser humano. Isso ocorre basicamente de três formas. Sim. Você pode acompanhar ali em casa, por gentileza, abra sua Bíblia, aproveite e pegue já seu caderno para você tomar nota. Romanos 1, 20. 1:20 diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, como recebidos por meio das coisas que foram criadas. Nesse aspecto, o conteúdo cognitivo é comunicado por meio das obras, ou seja, por meio da natureza. De alguma forma, o homem, em contato com a própria criação, tanto no mundo quanto fora do mundo, e nós temos alcance, embora limitado para isso, mas temos. De algum modo, ele consegue identificar um ser superior. Uma segunda forma está no verso anterior, versículo 19. Não só ele se manifesta e se revela por meio da natureza, mas também ele trata de manifestações especiais. E nesse caso diz o verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Claro que o apóstolo Paulo está se referindo aos seres humanos. Porque Deus lhe manifestou. Se ele se manifestou, ele comunicou-se de algum modo, de alguma maneira com o ser humano, que tenha sido de uma forma bem particular, dando-lhe uma visão, um sonho, ou audivelmente, ele se comunica com o ser humano e esse faz o registro das informações por vias pessoais, embora comunicando realmente a própria vontade mais íntima de Deus. Uma outra forma se encontra em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1, 1. Versículo 1, que diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho. Então, o elemento cognitivo, onde Deus transmite o seu conhecimento ao ser humano, é através dele próprio. Agora é Deus. Ou seja, nós temos a natureza que revela Deus, nós temos um homem do qual Deus separa e se comunica com ele para que ele registre informações e assim o conhecimento de Deus é revelado, mas aqui também, em algum momento da história humana, Deus, ele entra na história humana, se relaciona mais intimamente através da pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a revelação, ela tem algumas características. Ela é seletiva, porque Deus, em algum momento, selecionou alguém para se auto-revelar. Ela também é redentiva, porque tem um propósito, a revelação de Deus. Ele não se revela apenas por se deixar conhecer, olha, eu sou Deus e agora você tem que me adorar, como acontece... Ou então para satisfazer a curiosidade humana. Como acontece às vezes em algumas agremiações, ou algumas grandes religiões, onde Deus se manifesta, mas não tem propósitos específicos. Não existe, inclusive, redenção, proposta de salvação, de mudança de vida do status quo. Uma outra característica também é que a revelação de Deus é acomodativa, ou seja, é impossível você ter o conhecimento de Deus completo e absoluto, ou até mesmo, de certa forma, parcial,
sendo colocado à disposição do ser humano. Ele não tem capacidade mesmo de, se Deus se revelar plenamente, de conhecer a Deus. É por essa razão que há uma proposta nos livros proféticos da Bíblia, que nós teremos a eternidade para compreender Deus no momento em que Ele vai se auto-revelar pessoalmente, já que a proposta de Apocalipse é que Ele more conosco. Então, Pastor Adolfo, permite, ainda dentro desta apresentação que o professor Genilton fez, o apóstolo Paulo, ele menciona, escrevendo aí uma carta a Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala acerca da Escritura e como o professor Genilton mencionou, existe um propósito nessa revelação. No verso 16 e também no verso 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, o propósito de que o homem de Deus, nós, os filhos de Deus, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa, para toda boa obra. Então, não é alguma coisa solta, é alguma coisa que tem um propósito muito claro e procura realmente nos direcionar nessa vida e nos conduzir para a eternidade. Então, a revelação tem um propósito, isso cria um comprometimento por parte do ser humano, né? Exatamente. E aí, então, nós temos aqui qual é a importância de nós estudarmos, de nós compreendermos. Existe? Isso aqui não foi dado aí para ficar recebendo poeira em casa. Isso foi dado para ser estudado, para ser investigado, porque Deus se apresenta aqui para nós. A divindade se apresenta aqui para nós. Em um bate-papo anterior entre nós, nós percebemos que a autorrevelação de Deus só é possível se nós considerarmos Ele como um sujeito e não como um objeto do nosso próprio estudo. E nem pelas percepções sensoriais, nem tampouco pela razão podemos alcançar a compreensão de Deus minimamente, se Ele não se autorrevelar. Mas existe um elemento interessante, que na verdade é uma pessoa, que é a terceira pessoa da Trindade. Você pode crescer em conhecimento utilizando a razão desde que você se submeta à própria vontade de Deus por meio do Espírito Santo. Então, quanto mais humilde você é, mais você obtém conhecimento de Deus e melhor você consegue identificar a sua natureza naquilo que Ele se auto-revelou a nós, evidentemente, e descrever com mais precisão. Isso envolve uma relação pessoal com Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele propõe uma relação pessoal a fim de nos dar mais conhecimento, sem, claro, desprezar a nossa capacidade cognitiva. Agora, você então acabou de juntar os três aspectos, né? As três pessoas. Deus que se revela, o Filho que revela o Pai e o Espírito Santo, que é fundamental para compreender esse processo. E nós entramos aqui então em nosso tema específico sobre a Trindade. Mas, afinal de contas, o que é a Trindade? É possível conhecer a Trindade, João Antônio? Bom, em primeiro lugar, e essa é uma crítica que algumas pessoas fazem, a Trindade é uma doutrina que tem uma origem espúria, porque o termo não se encontra na Bíblia. E essa argumentação é forte ou é frágil? É frágil, porque o termo não se encontra, mas o conceito está expresso aí de maneira clara. Então, na verdade, o termo foi cunhado para expressar um conceito que existe. Claro. Então, não é o conceito que foi criado, é o termo que foi criado, mas expressa um conceito que está aí. Então, nós temos esta, e como já foi mencionado em um outro momento, desde o princípio, desde Gênesis 1, já começa mencionando ali Elohim, então nós temos ali uma referência a alguma coisa plural, nós temos o Espírito de Deus sendo mencionado, e depois nós vamos para João 1, verso 1, e menciona o verbo que estava ativo na criação, o verso 3, e quem é o verbo? É Jesus, o verso 14 diz, ele encarnou, quem encarnou foi esta pessoa da divindade que encarnou. Então, nós temos o conceito, e Mateus, como já foi lido aqui, onde se ordena a fórmula batismal, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos o conceito claramente apresentado, delineado nas Escrituras Sagradas. Agora, Genilton, o conceito da Trindade afetaria, por acaso, a percepção de um Deus único? Essa foi uma questão muito debatida
nos primeiros 5 séculos depois da existência de Cristo, a sua morte e ressurreição. E a primeira reunião para tratar disso, de fato, foi quando, no Império Romano, sob o comando do imperador Constantino, eu me refiro por volta do século IV, esse assunto foi debatido muito, de forma intensa, de modo que o resultado foi um conceito de Deus trinitariano ou triuno em combate a um outro conceito também cristão de um grupo específico chamado de arianos, que tentavam dar uma outra identidade a Deus que não essa de uma divindade em 3 pessoas. Então cria-se o conceito ariano de uma divindade única, sem essa pluralidade interna em Deus. Não é fácil conceituar. Eu pessoalmente me debrucei durante 4 anos sobre esse assunto especificamente, e foi o resultado da minha própria tese doutoral, mas consegui entender muita coisa acerca da Trindade, mas não consegui dar um conceito preciso acerca do que é a Trindade. O mais próximo que nós podemos chegar mediante ao que está apresentado a nós na Bíblia Sagrada é que Trindade consiste numa divindade em 3 pessoas que são coeternas e inteiramente divinas. O Pai, Filho e Espírito Santo tratado, essas nomenclaturas em uma linguagem humana. Nós não temos 3 deuses, nós temos um único Deus manifesto em 3 pessoas. Então poderíamos dizer que é uma unidade de 3 pessoas coeternas. A linguagem humana, o máximo que ela pode fazer é descrever Deus dessa forma. Entretanto, ao contemplarmos a revelação, é possível perceber de que Deus é único, vimos isso em Deuteronômio 6, versículo 4, o próprio Cristo resgata esse conceito de Deus quando ele se apresenta aqui na Terra, mas o conceito ele não vai entrar em desarmonia com o monoteísmo, porque os cristãos que tiveram contato com Jesus Cristo facilmente conseguiram harmonizar ou acomodar o monoteísmo ao conceito trinitariano. Muito bem, está muito interessante o nosso assunto, o nosso diálogo. Eu quero lembrar você que estamos tratando do tema da Trindade e o nosso texto inicial foi de Mateus capítulo 28, versículo 19. Até aqui nós vimos que não há conflito na percepção de 3 pessoas na Trindade com o assunto da unicidade de Deus. Agora, quais são as distintas abordagens para a compreensão da Trindade na tradição cristã? Esse é o nosso assunto no próximo bloco. Até aqui nós podemos compreender que para conhecer Deus precisamos que Ele se revele. E Ele de fato fez isso através da Escritura que está hoje em nossas mãos. A revelação nos mostra a existência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Agora, Genilton, esse tem sido um tema altamente desafiador para a teologia. Quais têm sido as abordagens sobre a Trindade ao longo da tradição cristã? As abordagens são as mais variadas possíveis, mas as que servem ao interesse, ao objeto de estudo da própria teologia. E elas se encontram espalhadas ao longo de toda a própria história da teologia cristã. Os apóstolos não tiveram dificuldade, como falei anteriormente, de harmonizarem o monoteísmo com o trinitarianismo. Eles próprios reconheceram Cristo Jesus como sendo Deus. Cristo reconhece o Pai como sendo Deus. Cristo, em João, nos capítulos 16, 14 a 16, ele praticamente infere e identifica o Espírito Santo como sendo também uma autoridade divina, o próprio Deus. Mas esse conceito foi se desvirtuando à medida em que a história foi avançando, na tentativa de conceituar Deus para as autoridades romanas, os apologistas. Eles convidaram a filosofia, convidaram conceitos especialmente neoplatônicos que eram muito comuns entre o 2º século depois de Cristo e basicamente o 4º século, já que no 5º a escola platônica ela é fechada literalmente pelo imperador Justiniano. Na primeira abordagem nós temos no 2º século e 3º século
nós temos aquilo que é chamado de monarquianismo. Monarquianismo, que vem da palavra mona, se considerava esse ser superior único. E tem duas variações dele, basicamente, que são conceitos dentro da própria história do cristianismo. O conceito é o monarquianismo dinâmico. E esse foi, primeiramente, apresentado por Noétios, onde, no ano 190, ainda em Roma, na cidade de Roma, ele começa a divulgar que Deus ele se manifesta de forma dinâmica na pessoa de Jesus Cristo. E que o Espírito, na concepção dele, era o Cristo, não a pessoa Jesus, mas o Cristo, que foi implantado, que foi colocado nele por ocasião do batismo, e aí então ele passou a realizar milagres. Dinamicamente, Deus está em uma pessoa. Uma segunda variante do monarquianismo é o monarquianismo dualista, ou mais conhecido como sabelianismo ou modalismo. Nessa perspectiva, que não é muito diferente, eles preservam o aspecto trino de Deus, sem necessariamente dizer que são três pessoas, mas um único Deus, que se manifesta ou que se apresenta para a humanidade em forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São manifestações ou atos de Deus. Partindo para o terceiro século, do terceiro para o quarto século, você tem, por exemplo, no modalismo você tem ainda Práxias e você tem Sabélio como os dois promotores dessa ideia que mencionei anteriormente. Então, estava sentado na igreja de Alexandria, no norte da África, no Egito, um cidadão chamado Ário. Ele ouve um sermão do bispo, do presbítero de Alexandria. E ele tem a impressão de identificar elementos do modalismo no sermão dele, promovidos por Sabélio e por Práxias. E ele então reage fortemente contra essa ideia e acaba publicando uma outra informação que se tornou uma ideologia dentro do cristianismo no que diz respeito a conceituar Deus, que é o arianismo. E o arianismo, ele tenta preservar o monoteísmo, a unicidade de Deus, sem necessariamente desprezar Cristo ou o Espírito Santo, mas os conceitos são verdadeiramente diferentes. Ele, inspirado pelo platonismo ou pelo neoplatonismo, ele menciona que esse ser superior é único e não pode ser dividido. É nesse aspecto que esse ser único, completamente transcendental, que não pode ter contato com o espaço nem com o tempo onde a realidade humana ela se apresenta, ele então, Deus, cria um semideus chamado Cristo. E ele é enviado à Terra, ele cria o universo, cria a Terra. E que o Espírito Santo nada mais é do que uma força impessoal do próprio Deus. E essa ideia tem prevalecido até hoje no universo cristão. Já partindo do quarto para o quinto século, você tem uma outra ideia, eu diria já bem mais distante, não no quarto, mas já no século XVI, Fausto Sociniano, que era um reformador radical. Durante a Reforma Protestante, você tem algumas personagens importantes, Martinho Lutero, inclusive esse ano, em outubro, comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. Exato. São eventos aí bastante marcantes. Você tem Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores. A reforma radical, que ela gira em torno do ambiente ali na Suíça de João Calvino, você tem aquilo que é chamado os anabatistas, e entre eles você tem 4 grupos. O quarto grupo era o mais radical de todos eles, porque eles tentavam preservar a todo custo a unicidade de Deus contra e reagindo contrariamente aos próprios reformadores. Fausto Sociniano, ele se levanta e diz claramente que Deus é um ser, ou seja, ele ressuscita as ideias de Ário. E aí dá, então, condições de que os unitarianos criados a partir deles, eles possam prosseguir até 1930 e depois eles se modificam em outras igrejas presentes em nosso meio na atualidade. Já para o quarto século, voltando um pouquinho, nós temos o triteísmo, entre o quarto e o sexto século, que foi promovido especialmente por João Filó. Ele dizia que não, que realmente nós temos 3 deuses distintos, cada um com a sua substância divina. Eles são iguais porque são deuses. Enfim, esses são os conceitos Isso vai básicos. completamente contra o que Deuteronômio 6 fala, né? Certamente. É contrário ao Shema de Deuteronômio, que menciona a unicidade de Deus, mas ao mesmo tempo infere uma pluralidade ali.
Ô João, essas ideias que o Agenito acabou de resumir muito bem, muito claramente, elas não ficaram apenas no campo da contemplação, elas afetaram a compreensão da própria igreja, não foi? Afeta a compreensão da igreja e afeta a missão da igreja. Porque se nós aceitamos alguma ideia dessas que foram surgindo no decorrer dos séculos, isto vai afetar, por exemplo, a doutrina da salvação. Porque lá no livro de Atos está escrito: não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens. E a referência ali, a salvação é através de quem? De Cristo. Se Cristo não é Deus, e aí entra as implicações da doutrina da salvação. Se Cristo é apenas um ser humano, ou se Cristo é um ser criado, então poderia ter vindo qualquer outro, poderia ter vindo um anjo, alguma coisa assim, que é um ser criado. E outra coisa, Deus está, digamos, está convocando alguém: venha você aqui e você vai pagar pelo erro do homem. É uma implicação soteriológica na doutrina da salvação. Agora, quando Deus diz o seguinte: não, Jesus é Deus, então eu mesmo assumo o problema em mim mesmo e vou resolver o problema do pecado. Então, é uma implicação que tem que ver com a minha experiência de salvação. Se eu abandono isso, e ao mesmo tempo, se eu abandono a questão do Espírito Santo, então eu estou abandonando aquele que pode me conduzir nesse processo de salvação também. Rodolfo, o que nós temos hoje são igrejas cristãs, consideradas cristãs, que elas não seguem de modo algum essa ideia de um Deus plural. Veja bem que essa herança, ela, logo após a Reforma Protestante, com o advento do grande movimento filosófico, intelectual, social, político, artístico, chamado Iluminismo. Com o Iluminismo, Deus ele fica cada vez mais distante do próprio ser humano. Então, a religião deísta, que era a religião dos primeiros iluministas, que colocavam Deus fora do espaço do tempo e fora do alcance do ser humano, inclusive em conhecimento, ele não interfere e deixa que o homem ele haja conforme as próprias leis que o próprio Deus estabeleceu. Isso é associado ao racionalismo da época e ao cientificismo, juntamente com aquilo que mais tarde veio a ser chamado de Revolução Industrial, influenciou no conceito de Deus e desvirtuou a questão da Trindade. Nós temos hoje teólogos modernos como Karl Barth, por exemplo, que tentou ressuscitar e resgatar um pouco acerca desse ser transcendental, trazendo um pouco mais perto do homem, e não teve muito sucesso. Mas antes dele, especialmente no finalzinho do século XIX para o início do século XX, o maior movimento que surge na Europa, especialmente na Alemanha, é o que nós chamamos de teologia liberal. E grandes teólogos liberais, a partir de filósofos como Schleiermacher, eles simplesmente passam a conceituar Deus como um ser que não pode ser necessariamente conceituado. Cristo, a teologia liberal, vai dizer que é apenas um grande homem com virtudes éticas e morais superiores a qualquer um, mas que nós podemos alcançar por atividades pessoais, por esforço humano. O Espírito Santo é completamente desconsiderado, ele é substituído pelo Espírito humano, o Espírito da razão. Ou seja, a Trindade para o universo teológico moderno, especialmente europeu, nos Estados Unidos, e que também é praticado em certa medida no Brasil, esse ser trinitariano apenas simbólico, onde você tem o Pai, que é um Deus superior, que não tem nenhuma interferência com você, que não vai te castigar, nem vai te abençoar ou coisa parecida. Orações, nessa perspectiva, são desnecessárias. Cristo Jesus, um grande homem, assim também como tivemos outros grandes homens. Nós tivemos na Índia, quem foi mesmo? Mahatma Gandhi, um grande homem com virtudes morais muito elevadas, e outros grandes homens também. Não só no universo da sociologia, mas também no mundo espiritual, no mundo religioso, como foi Martin Luther King Jr., foi um grande homem com uma estatura não somente moral, mas espiritual elevada e envolvida em causas sociais. Mas, infelizmente, esse é o quadro visionário da Trindade que nós temos hoje. Então, evidentemente que um dos propósitos da própria teologia moderna, a partir de homens como Charles Roger, que reagiu fortemente contra a teologia liberal, e ele inaugurou um movimento chamado de
fundamentalismo, que nós não devemos confundir com fundamentalismo mais associado a ataques terroristas. O fundamentalismo porque vai ao fundamento das Escrituras Sagradas e traz e resgata os conceitos de Deus tal como se encontra na própria revelação. Logo em seguida, Karl Barth tentou naquilo que é chamado de neo-ortodoxia, um outro movimento vinculado ao que havia de resgate nas Escrituras Sagradas. Ele até tentou dar uma posição digna a Cristo Jesus, mas infelizmente ele não conseguiu, porque Cristo ele continuou identificando ele nos mesmos moldes da teologia liberal. Até que finalmente o movimento chamado evangelicalismo, não entendendo como evangélicos, mas evangelicalismo, que depois se transforma nesse movimento quase que conjunto que nós temos entre o cristianismo na atualidade, resgata finalmente essa visão de um Deus triuno da qual estamos discutindo aqui. João Antônio, considerando que esse percurso histórico todo, né, ele afetou a produção teológica e que muitos livros influentes em teologia, falando de teologia sistemática e mesmo a bíblica, no Brasil, por exemplo, são traduções, né, de textos que vêm de outras realidades e com outros fundamentos que não a revelação, muitas vezes. É possível que a pessoa que nos acompanha esteja perguntando, poxa, eu estou achando tão interessante esse tema, obviamente uma hora de programa não vai esgotar esse assunto. Claro. O que a gente poderia sugerir, uma espécie de parêntese aqui, o que a gente poderia sugerir para a pessoa, em termos de literatura, que quer se aprofundar no assunto da Trindade, mas seguindo as diretrizes da revelação? Você tem em mente 1 ou 2 livros bons que podemos sugerir? Você pensa nisso também? Sim, claro. Bom, a Casa Publicadora Brasileira mesmo publicou aí, não faz muito tempo, um livro que tem esse nome aí, né? A Trindade. A Trindade. Então, porque nós pretendemos, e era o propósito do autor ali, exatamente esse resgate e apresentar a partir daquilo que está revelado na Escritura Sagrada. Não é a reflexão humana pura e simples, mas é uma reflexão humana que se pretende orientada pela revelação de Deus na Bíblia e ainda, como nós costumamos dizer, iluminada pelo Espírito Santo. Sim. Para que esse conhecimento que se pretende apresentar seja o conhecimento que Deus deseja que nós alcancemos. Que literatura você sugere? Eu sugiro as literaturas clássicas da própria teologia sistemática. Nós temos autores, não existe um autor que ele é excelente e que contempla absolutamente tudo e vai satisfazer a nossa sede de conhecimento de Deus alinhado com as Escrituras Sagradas. Mas nós podemos citar autores cujo título do livro é Teologia Sistemática, e com esse título nós temos vários autores, entre eles os clássicos. Você mencionou Charles Hodge. Charles Hodge, você tem Wayne Grudem, que é um excelente escritor, Louis Berkhoff, e mais atualmente você tem um livro chamado Teologia Cristã, acho que já deve estar traduzido em língua portuguesa, de Millard Erickson. É um excelente volume. Esse está em português. Até onde eu sei, só está uma introdução dele, não o completo. Em português. Em português. Okay. Em português. Agora, infelizmente, o melhor deles, na minha própria visão, nós não temos ainda em tradução na língua portuguesa. São 4 volumes de teologia sistemática de um autor que eu tenho um carinho muito especial. É Norman Galley. Por que eu digo? Porque todos os demais autores, eles apresentam uma teologia sistemática sem abandonar, ou seja, eles estão ainda totalmente dependentes de conceitos filosóficos, tais como os primeiros pensadores cristãos. Mas o Norman Galley, ele tem um diferencial. Ele começa pela exegese bíblica, depois que ele fundamenta a exegese, então ele sedimenta os conceitos da teologia sistemática para que ela fique palatável e segura do ponto de vista conceitual de Deus. Então, é realmente um livro espetacular. Só não pode confundir o Norman Galley com o Norman Geisler, que também tem uma teologia sistemática. Que também tem teologia excelente observação. Norman R. Galley. Escreve Guley, se alguém tem aí alguma. G-U-L-L-E-Y. Isso. Perfeito. Muito bem. Nós mencionamos aqui, amigos, o texto de Mateus 28, 19, e nós mencionamos o texto do Shema. Qual outro fundamento bíblico a gente pode fornecer à pessoa que nos acompanha para solidificar a compreensão da Trindade, da perspectiva da revelação? Ok, vamos a alguns textos bíblicos. Vamos começar com o que você mencionou, que é o Shema. Sim. Em Deuteronômio capítulo 6,
versículo 4. A palavra Shema, traduzindo para a língua portuguesa, na verdade, é a palavra inaugural desse versículo bíblico. Ouça ou ouve, ó Israel. Por favor, leia o texto para a gente. Deuteronômio 6:4. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Ouve, Senhor, ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Eu vou apresentar um conjunto de textos agora, talvez 5 ou 6 textos. Tá? Esse texto é interessante porque a palavra único, que é errat, aqui, é diferente de yahid. Qual é a distinção? A palavra único, ela é a mesma palavra aplicada quando Adão e Eva são convidados para se tornarem uma só pessoa, uma só carne. É a mesma palavra. O que nos permite inferir uma pluralidade nessa unicidade. Se Moisés, o autor desse livro, quisesse dizer que Deus é um Deus solitário, que não há pluralidade interna nele, ele utilizaria essa outra palavra em hebraico, yahid. Mas ele não utiliza. Partindo desse princípio, é mais confortável a gente observar o que Cristo falou acerca dessa passagem bíblica. Em Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 37, na sequência, acho que os versículos 41 também seriam interessantes. Mateus, o capítulo 22, versículos 34. Vamos fazer o seguinte, Agenilton. Pois não. Nós vamos retomar esse assunto, esse texto, no próximo bloco. Até aqui, ficou muito claro para nós que, infelizmente, a tradição cristã não deu ao tema da Trindade o tratamento correto, seguindo a revelação. Então, nós vamos agora fornecer a você uma base bíblica sólida para você compreender esse tema e para compreender a importância da Trindade na nossa própria salvação. Voltamos em seguida. Nós estamos estudando o tema da Trindade a partir de alguns textos bíblicos. No bloco anterior ficou bastante evidente que, infelizmente, a teologia cristã, no seu percurso, nem sempre deu o tratamento adequado a esse tema e, basicamente, acabou sendo influenciada pelas perspectivas filosóficas. Então, nós estamos agora nesse último bloco, Agenilton, vamos fazer um exercício bíblico. Você começou citando Deuteronômio 6:4. Agora você está nos levando ao que Jesus disse em relação a esse texto, Mateus 22, não é isso? Sim. Então vamos lá. Tá certo. Eu falava de que Cristo, ele menciona esse texto no seu contexto mais amplo. Os fariseus têm um encontro com Jesus, no capítulo 22 de Mateus, versículo 34 em diante. Diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Saduceus e fariseus são duas seitas dentro do judaísmo que surgem naquele período que a gente chama de intertestamentário, ou seja, no encerramento do cânon do Antigo Testamento para a criação do Novo Testamento houve um período de 400 anos. Nesse período, Roma invade a Palestina em 63 e há uma reação contrária à helenização, e esses dois grupos dentro do judaísmo eles surgem. E havia basicamente algumas perspectivas que um acreditava e outro era contrário, mas que não realmente nós não temos tempo para verificar. Mas o texto diz que eles se reuniram em um conselho e um deles, intérprete da lei, ou seja, alguém realmente versado em teologia judaica, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse texto é o verso 7 de Deuteronômio capítulo 6. Você tem o verso 4, perdão, é o verso 5, é logo em seguida. Então ele continua no diálogo, vamos para o verso 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que penseis vós do Cristo? De quem é filho? Ele está agora lidou no campo da unicidade de Deus. Para então introduzir ele como parte dessa unicidade de Deus, ou como a segunda pessoa. Eles responderam imediatamente: de Davi. O versículo 43 diz:
Jesus lhe replicou dizendo o seguinte: como, pois, Davi, pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E ele faz um questionamento interessante, uma pergunta retórica para os fariseus. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele é seu filho? Ele está referindo-se a ele próprio, naquele texto, resgatando a ele próprio. Ninguém lhe podia responder porque era um conhecimento novo. Observa que eles ficaram emudecidos, porque Cristo vem ampliando a revelação. Ele vem ampliando a revelação, o conhecimento do próprio Deus na pessoa dele próprio. João, no capítulo 10, aí sim, eles ficam em silêncio agora, mas eles reagem violentamente a uma outra afirmação dessa natureza. Eles disseram assim, ou ele deve ter se equivocado, ou alguma coisa parecida. Ele está dizendo que ele é Deus, é isso mesmo? Será que eu entendi direito? Eles devem ter discutido esse assunto. Mas voltando aqui a outro texto, João 10, verso 30 e até o verso 33. João Antônio, por favor, me ajude com o texto enquanto eu identifico ele. João capítulo 10, a partir do verso 30. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. A ti mesmo. Então essa foi a reação violenta dos judeus para com Jesus Cristo. É claro que nesse mesmo livro, em João capítulo 1, versículo 1, Adolfo, por favor, leia para mim. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma referência clara sobre a divindade de Cristo. E ele próprio ele só faltou dizer, olha, eu sou Deus. Sim. Mas ele disse, eu e o Pai somos uns, os fariseus sabiam exatamente o que significava isso. E a reação foi porque eles compreenderam o que estava dizendo. Porque eles compreenderam o que estava dizendo realmente. Há mais dois textos que identificam Cristo, então passamos para o Espírito Santo. Filipenses, o capítulo 2. Uma carta maravilhosa que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos na cidade de Filipe, na Ásia Menor. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Observe que não só Cristo pega o Shema, no seu contexto mais amplo, ele aplica a si próprio, identifica que ele é parte dessa pluralidade que o Shema, em Deuteronômio 6, verso 4, infere. Ele agora esclarece e amplia a revelação, dizendo que ele é parte da divindade. Mas os seus seguidores, especialmente um homem experimentado com Paulo, nós estamos falando de Paulo, que escreveu Filipenses, ele foi um judeu treinado no ensino rabínico. Então, alguém altamente versado, estrito nessa área do judaísmo. Portanto, um monoteísta. E ele se sente confortável, muito confortável em dizer que Cristo é exatamente Deus. Na sequência, nós temos o versículo 10, que se porventura ele tivesse dado alguma vacilada em ter escrito alguma coisa errada, ele vai reafirmar o pensamento dele dizendo o seguinte, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ora, dobrar o joelho diante de um ser humano não é permitido pela Bíblia. Isso infere a adoração. Só diante da divindade. Só diante da divindade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Essa expressão Senhor, utilizada em uma versão antiga chamada Septuaginta. Essa expressão é a mesma referência utilizada no Antigo Testamento para Yahweh, ou o Deus do Antigo Testamento. Bom, o que nós temos aqui, portanto, é uma concentração de informações que identificam a Deus, a Cristo como Deus. O último verso que vai identificar Jesus Cristo como Deus é em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E aí, então, vamos ver os versos que identificam ou estão relacionados à divindade do próprio Espírito Santo.
Hebreus 1:1. O capítulo 1, versículo 1. Pastor João Antônio, o senhor vai me ajudar, por favor. Verso 1 até o versículo 3. Hebreus 1 a 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas vamos então ao alturas. versículo 6 em diante. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O Pai o adorem. Se o adoro, está inferindo ele como Deus também. Nós temos dois deuses? Não, nós temos duas pessoas da divindade especificamente. O versículo 8 diz: Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Acerca do Filho é relacionado a Deus. Ó Deus, uma referência direta ao próprio Cristo Jesus. Me permite, Egenilton, nesse aspecto da adoração, no capítulo 5 do Apocalipse. Claro. Depois que o Cordeiro toma o livro e assim por diante, o verso 8 diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e entoavam um novo cântico, dizendo: tu és digno, e assim por diante. Observe que, mencionando Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, Cristo ele é identificado. Se nós perdêssemos quase toda a Bíblia e sobreviver somente ao capítulo 12, nós teríamos a capacidade, não precisa, mas de compreender em geral o plano da redenção inteira descrito em toda a Bíblia. Quando Cristo, ele no capítulo 12 é identificado como o nosso Salvador, aquele que morreu, o capítulo 5 de Apocalipse menciona conjuntamente com o capítulo 12 que ele ressuscita e vai para o céu. O capítulo 3, versículo 21, diz que ele faz uma promessa a Cristo. E a promessa é que aos vencedores sentariam com ele no trono, onde ele estaria com o seu próprio Pai. No capítulo 3 e 4 são reveladores, porque no capítulo 3 mostra ele com o Pai diante do trono. No capítulo 4 também não é diferente. O capítulo 5, que trata da entronização de Cristo Jesus, menciona no versículo 6, por exemplo, que Cristo, assim que ele é entronizado, o Espírito Santo é enviado para a terra. E agora vamos ver acerca do Espírito Santo. Vamos ver. Sobre a sua divindade. Ficou claro aqui, ficaram claras as informações sobre o Filho, sobre Cristo? Claro. Então, não é possível ver a identidade de Deus sem lidar com as ações de Deus. As ações dele revelam realmente a sua própria divindade na pessoa do Pai, do Filho, como nós vimos, e agora veremos acerca do Espírito Santo em Atos, no capítulo 3. Há um texto clássico onde praticamente todos os teólogos sistemáticos, eles concordam de que esse texto, claro, também baseado em estudos mais exegéticos, eles indicam a divindade do próprio Espírito Santo. Sim. Nós vimos que no capítulo 14, 15 e 16, Cristo, de João, do Evangelho de João, obrigado, Cristo ele vai identificar o Espírito Santo como sendo o seu sucessor no processo de ampliar a própria redenção do ser humano. E claro, só um outro da mesma espécie que Cristo, ou seja, da mesma natureza divina, poderia prosseguir com a redenção do homem. E você está mencionando Atos 3 agora? Eu estou mencionando agora Atos 3. Falando agora do Espírito Santo. Desculpe, Atos capítulo 5. Atos 5, né? Versículo 3. Ananias e Safira. Ananias e Safira. Pastor João, por favor. Atos 5, verso 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Pode continuar lendo. Conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, a princípio ele diz que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo.
Na sequência, ele diz, vocês mentiram a Deus. 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 Puxa vida, será que ele realmente se equivocou na sua Não pode interpretação? Não pode ser. Não. Não pode ser. Porque Pedro também era um judaizante, digamos assim, no passado. É. E rigoroso e leais à sua própria religião. Esse texto é interessante porque o próprio Paulo vem ampliar essa informação. Paulo sempre dá uma grande ajuda para a gente, porque ele escreveu bastante. Na primeira carta aos Coríntios, e aí eu encerro com esses dois últimos textos, Sim. essa sequência de perícopes bíblicas que identificam a própria divindade em três pessoas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo... Vamos ver na sequência, capítulo 3, depois em seguida o capítulo 6. 3, versículo 16. Diz assim, não sabeis se vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, dá a impressão seguinte, que o Espírito é de Deus que pertence a eles. Aqui os teólogos liberais poderiam dizer, não, isso é só uma força impessoal de Deus. Mas ao analisar o capítulo 16, versículo 19, esta mesma carta, 6:19, né? 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Anteriormente ele dizia o santuário de Deus, mas agora diz que é o santuário do Espírito Santo. O que infere não, o que declaradamente identifica o Espírito Santo como sendo também Deus ou parte da divindade na sua terceira pessoa, como nós classificamos realmente. Existem muitos outros textos, mas eu sou apaixonado por esses porque eles têm uma harmonia especial e demonstram realmente essa pluralidade dentro da divindade. Muito bem. Ficou claro para nós todos aqui que o Pai é parte da pluralidade da divindade, o Filho e o Espírito Santo. Infelizmente, a tradição cristã, a teologia, não tem seguido esse raciocínio porque não tem valorizado a revelação como deveria. João Antônio, falamos de filosofia no início, falamos de teologia. Agora, isto aqui tem a ver diretamente com a vida da pessoa que nos acompanha? Seguramente, tem tudo a ver, porque, como já mencionamos em algum momento, a vida eterna está relacionada com isso daqui. Então, é o Filho que é Deus, que morre, ressuscita, ascende aos céus e inicia o seu ministério aí em nosso favor. É o Espírito Santo que sucede ao Filho como outro consolador para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos conduzir a Cristo, para nos fazer sentir a necessidade deste Salvador que está disponível. Então, se nós, sempre que acontece alguma tragédia envolvendo morte de alguém, alguém se pergunta, quem é que ganha com isso? A mesma coisa acontece aqui. Se nós estamos querendo eliminar o Espírito Santo, se nós queremos eliminar a Cristo, a pergunta é, quem é que ganha? O ser humano que não é. Porque nós vemos aqui uma trindade envolvida na nossa salvação. Agora eu chego e digo, não, esse aqui, nem esse, estão fora. Ou se eu digo, um desses está fora, alguém está ganhando com isso. Não é o ser humano e não é Deus. É o inimigo de Deus nesse conflito cósmico aí. Ele está ganhando. Então, isso tem relação direta e tem relação com a nossa salvação eterna. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Amigos, ficou muito claro para nós, totalmente claro para nós, que a Trindade é um tema bíblico. Vários textos foram citados. Mas sabe o que é mais importante? Na sua salvação, na minha salvação, há três pessoas em unidade que estão trabalhando para que a experiência da salvação seja uma realidade para você e para mim. Que tal você começar a experimentar isso agora? A Trindade está do seu lado. A Trindade quer você salvo para sempre. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro do programa Teólogos.